Muito boa tarde a todos os amigos da Leandro Stormer. Aqui quem fala é Alexandre Volvax. É um prazer estar com vocês aqui hoje, no dia 4 de setembro de 2015. Já estamos quase acabando o ano. Impressionante como esse ano está passando rápido. Nós vamos, nesse momento, falar sobre as operações de gráfico de position. E, portanto, para isso, eu preciso verificar primeiro com os senhores como encontra-se o áudio e o vídeo. E se o áudio e o vídeo estiverem bons, a gente pode dar prosseguimento às nossas conversas. Então, se vocês puderem me dar um retorno do áudio e do vídeo, já imediatamente podemos começar. Por enquanto, sem retorno ainda. Olha. Ok, já temos um retorno então do áudio e do vídeo. Aqui eu estou dando uma pequena ajeitada na tela para a gente poder ver bem o gráfico. E agora você deve estar com o gráfico bem visualizado. Bom, meus amigos, a gente observa o Ibovespa dentro de uma região de suporte muito importante. Esse suporte ele foi testado várias vezes nos últimos anos. Basicamente foi o fundo de 2013, o fundo de 2014 e aparentemente tem uma boa probabilidade de ser o fundo do ano de 2015. Essa região, então, é uma região que vem sendo defendida pelos compradores como um ponto abaixo do qual o mercado não poderia cair nos últimos 3 anos. O que significa, então, basicamente, que nós podemos estar presenciando um momento único que acontece uma vez por ano, que é justamente o melhor momento, o melhor timing para operações compradas. Então, e visto isso e observado isso, especialmente com a longa sombra inferior que foi produzida no final da semana passada, e lembrando, essa semana também formamos mais uma sombra inferior, então esses dois candles que estão aqui, basicamente, eles são candles que indicam a entrada de pressão compradora. O candle dessa semana é um candle que recebe o nome de Inside Bar, então ele é uma barra que está completamente contida pela máxima e pela mínima do candle anterior. Isso usualmente representa uma diminuição na volatilidade do mercado, para que ele possa em seguida expandir as pernas novamente. Na semana que vem, se nós rompermos 47.610, então os compradores entrarão mais efetivamente no Ibovespa, tendendo a empurrar o Ibovespa no mínimo até perto de 52 mil, 53 mil pontos, que é esta média móvel mais longa de 144 períodos, ok? Então, isto é o movimento mais provável para o mercado, haja vista a presença da zona compradora, da sombra inferior aparecendo, das duas sombras inferiores aparecendo, e também poderíamos considerar um Mark Crisp nesse modelo como um todo. O alvo final, de fato, seria o topo lá em 57 mil pontos, tá? O topo do ano, basicamente. Porque aí nós estaríamos operando exatamente dentro deste retângulo que os senhores estão observando aqui, com resistências na região de 57 mil pontos, aqui, e suportes na região de 45 mil pontos, o local onde nós nos encontramos. Desta forma, então, portanto, basicamente, estamos trabalhando dentro de um retângulo. Este retângulo está mais próximo agora da zona de suporte e, obviamente, nessa situação, estamos mais procurando por ponta compradora do que por ponta vendedora. Essa situação toda só é invertida, efetivamente, se nós conseguirmos fechar uma semana abaixo de 42.740 pontos, algo que no momento me parece pouco provável de acontecer nas próximas semanas, até mesmo no próximo mês. Ok. Visto então a questão do Ibovespa, que está com um viés plenamente altista, pelo que nós observamos agora há pouco, tá? Nós vamos observar agora o dólar no gráfico semanal e depois no gráfico diário. O dólar aproxima-se cada vez mais do meu alvo, 3,981, era o alvo de gráfico semanal que eu tinha para o dólar. Esse alvo foi colocado para vocês em janeiro deste ano e nós estamos realmente cumprindo esta
sinalização de dobrar o canal de alta para cima. Na verdade, já dobramos, atingimos o alvo essa semana. Então, quando eu mencionei que a gente já rompeu esse canal de alta para cima, eu falei, olha, vamos fazer um pullback, depois do pullback vamos dobrar o canal, e agora efetivamente dobramos o canal e atingimos o alvo na região atual. Então estamos em uma zona de resistência do gráfico semanal do dólar futuro. Ponto, nova linha. Importante a gente lembrar que o papel está em tendência de alta, e dentro de uma tendência de alta, as resistências só têm uma única função, a de serem rompidas, a de serem violadas, a de serem realmente massacradas. Então é possível que a gente caia um pouco, é possível que a gente tenha algum período de correção, e é possível que a barra longa que nós fizemos nessa semana seja uma barra de exaustão da compra. Sim, é possível, tá? Mas novamente falando, um recuo aqui seria plenamente saudável, trazendo o dólar até uma região mais próxima de uma zona de suporte. E aqui no caso, o ponto em que eu pensaria realmente em comprar dólar de uma maneira mais efetiva seria perto aqui de 3,472, que é justamente o topo anterior rompido. Essa região aqui é a região mais interessante para mim, porque a média móvel vai estar subindo, porque eu vou ter essa linha de tendência de alta batendo aqui, porque eu vou ter realmente retração de Fibonacci nessa região. Então 3,472 é um ponto onde eu pensaria estar tentando comprar dólar, não agora, sem dúvida alguma. Eu não tenho absolutamente nenhum motivo para, do ponto de vista de position, estar comprando dólar no momento. Então, do ponto de vista de operação de prazo um pouco mais longo, não tenho motivo para pagar pelo dólar 3,868 agora. Eu precisaria esperar um recuo e daí no próximo recuo poder estar comprando o ativo. Ok? Muito bem. Então essa é a visualização do dólar. O milho, meu Deus do céu, que tesudo trade no milho. Pá! Olha, esse trade é um dos melhores trades do ano. A gente fez a operação no ponto exato, compramos aqui, projetamos o alvo, batemos no alvo, mas na verdade o milho vai muito mais. A gente mencionou que o alvo que nós tínhamos para o milho é um alvo lá em R$40 aproximadamente, tá? Nós estamos longe desse alvo ainda, né? Mas já agora não tem um ponto de entrada tranquilo no gráfico semanal do milho. Eu preciso que ele recue um pouquinho para que eu possa tentar comprar perto da média móvel 9, aqui perto de 28,57. Qualquer recuo que o milho fizer nas próximas semanas, eu sou o comprador, tá? Eu estou esperando que ele recue para que eu possa comprar posições, certo? Essa é a minha ideia dentro do milho no gráfico semanal. Já o boi gordo, por sua vez, também bateu exatamente no meu alvo que estava desenhado aqui, e eu liquidei minhas operações de boi gordo no momento. Fechei elas, sim, de uma forma covarde, de uma forma assustada. Eu estava com bom lucro, então não tinha por que eu correr o risco dessa média móvel que está caindo e dessa linha de tendência de baixa que nós podemos desenhar aqui venha a travar a movimentação do boi. Então, como a gente tem uma LTB, como a gente tem topos e fundos caindo, como a gente tem uma média móvel de 20 caindo, eu peguei minha posição do boi, ó, saí fora, botei dinheiro no bolso, botei meu lucro no bolso. E se acontecer algum movimento de recuo depois do rompimento, eu posso tomar novas posições de novo dentro do boi gordo. Ok? Muito bem. Pergunta do Rogério. Você poderia analisar o dólar semanal? Não estou encontrando resistências. Sim, vamos olhar aqui. A gente já comentou um pouco o dólar. Nós estamos exatamente em cima da resistência, Rogério, porque a gente pode dobrar aqui esse canal para cima e a gente bate exatamente em 3,866. Então essa já é a primeira resistência. A outra resistência factível seria basicamente essa amplitude projetada para cima alternado e já foi atingida em 3,807. A outra resistência possível seria nós pegarmos esta perna mais curta de alta aqui, projetada para cima alternado, e aí o alvo estaria em 3,972. De qualquer maneira, estamos muito próximos de forte pressão vendedora. Tá? Muito bem. Dito isso, por sua vez, tá? E observado então índice futuro, dólar, boi gordo e milho, nós vamos imediatamente olhar os principais papéis que me chamam a atenção pelo critério de excelência, ou seja, papéis que estão em excelentes condições de tendência de alta e que poderiam oferecer algum tipo de trade mais importante para o mercado. Depois que tirar esses papéis, a gente pode olhar qualquer outro ativo que vocês estiverem querendo.
Um dos primeiros papéis mais poderosos que existe é a FIB3, que atingiu o meu alvo. Eu havia plotado para vocês o alvo que seria basicamente essa amplitude para cima. Essa semana bateu no alvo, liquidei meu trade. 55,95. O papel está em forte tendência de alta, são topos e fundos ascendentes. No momento eu não tenho ponto de compra pelos meus modelos. Preciso esperar o próximo recuo para tomar a posição em FIB3. Excelente papel, muito bom trade, bom lucro. SUSB 5. Esse papel rompeu uma resistência muito importante em R$ 17,10, fechando na máxima, como a gente está vendo. Tá? O papel está em critérios de excelência carolina, OBV subindo, média móvel subindo, mercado subindo, os olhos subindo, tudo subindo dentro desse ativo. Então, efetivamente falando, nós temos aqui o papel conseguindo, inclusive, agora bater e querendo romper o que seria um canal de alta para cima. Muito bem. Onde seria um ponto eventual, já que se eu não fiz a tomada de posição? Muito simples. Aqui eu posso tomar uma posição pela entrada dos atrasados. Ó. Então aqui, basicamente, eu boto a retração de 50% desta barra enorme que se formou essa semana em R$ 18,16. Semana que vem eu deixo a minha tomada de posição neste ativo, neste preço, em 18,16, esperando que algum recuo me dê a entrada através de um modelo de pescaria. Tá? Então, esse é o ponto da entrada dos atrasados. O stop ficaria imediatamente abaixo de 16,58. Eu explico isso no meu treinamento Método Storm, como é que eu entro em um papel que já se deslocou muito. O outro ponto eventual de entrada, e é importante a gente mencionar isso, é que essa semana nós formamos um Dunningham de alta. Esse Dunningham de alta, por sua vez, dentro de uma tendência de alta, também me permitiria assumir uma posição na ruptura da máxima desse candle que fechou essa semana. O stop ficaria daí também abaixo de 16,89. Aí seria um stop bem mais caro, tá? E aí, obviamente, teria que ser uma posição de menor tamanho. Participante JBSS3 é um outro papel muito potente, em forte critério de excelência carolina. São topos e fundos históricos, tá? Então o papel vem numa forte tendência de alta, movimentando-se de maneira muito efetiva. Conseguiu romper um canal de alta, que é este. Depois de romper o canal de alta, usualmente o papel tende a dobrar o canal. Nós podemos desenhar então para cá. E agora atingiu novamente a linha de canal de alta, permitindo inclusive uma operação que vai ser iniciada na semana que vem por um upbar, um Dunningham de alta sendo formado. Esse Dunningham de alta ele está formado nesta semana e automaticamente permite uma tomada de posição na ruptura da máxima da semana que vem em 16,18. O stop é longo, infelizmente, o stop fica abaixo de 13,64. Tá? 13,64 seria o stop dessa operação e o alvo dessa operação seria 161 para cima, o alvo da operação ficando em R$ 20,27. Bom, agora nós vemos papéis muito bons. A BEV3, a BEV3 continua indo para o alvo de R$ 28,00. Eu tinha comentado com vocês que o meu alvo para a BEV, por um prazo um pouco mais afastado, era R$ 28,00. Depois que ele rompeu aquela longa congestão de quase 3 anos de lado, eu projetei isso aqui alternado para cima e o alvo está aqui, 28,20. Tá? O papel ainda está indo naquela direção, fecha perto da máxima, forma, na semana passada a gente tinha dado um forte sinal de compra, né? Essa semana forma um upward e permitiria para um trader mais agressivo entrada na ruptura de 19,89, a máxima dessa semana, o stop ficando na mínima dessa semana e o alvo 161% para cima, já que também é um Dunningham de alta para cima. Belo trade, ótimo papel, excelente ativo, fechando perto da máxima. O papel me chama muito a atenção pelo método histórico. Klabin 11. Mais um trade que a gente anunciou, que a gente falou, que a gente bateu aqui, papel em forte tendência de alta, critérios de excelência carolina, topos de fundos ascendentes, tá? O papel bateu na média móvel de 20 essa semana passada, a gente anunciou isso, e olha ali, a ruptura de 20,55 foi remunerada com uma bela movimentação altista, a gente está observando isso, tá? O stop é abaixo de 18,42 e o alvo aqui, de preferência, enquanto a tendência for de alta, é ficar dentro do papel, mas a gente tem um alvo um pouquinho mais curto, em 24,13, esse seria o primeiro alvo de Klabin, e depois, possivelmente, mais longe, lá no topo do canal de alta do retorno que ele tem.
Muito bem. Então esses papéis, junto com alguns outros de critérios Carolina, vamos dizer BRFS3, é um outro papel que se encontra nos critérios de excelência. Tá, olha ali, topos e fundos ascendentes, OBV subindo, batemos na média móvel, também acionou um ponto contínuo, também temos um upbar. Então o primeiro ponto de entrada mais agressivo seria 69,73, próximo ponto de entrada 72,37. Esses seriam os pontos de entrada pelos dois modelos, ponto contínuo, depois Dunningham. O stop dessa operação agora fica abaixo de 67,77 e o alvo dessa operação do ponto contínuo está em 81,44. Tomara que ela faça um split logo, que ela está começando a ficar muito cara. Smiles, ainda em critério de excelência Carolina, mas não gera nenhuma entrada no momento. CTIP, CTIP, ainda em critério de excelência, mas não está no bom time não. RADL3, esse papel está em critério de excelência Carolina, fez um forte volume essa semana. Observem que bateu na média móvel de 20 e a ruptura de 40,15 poderia possibilitar um ponto contínuo de operação nesta situação. Tá? Em relação a CL3, nós vemos papel em critérios de excelência, em cima do topo anterior rompido, mas ainda não acionando nenhum ponto seguro de entrada. VLID 3 é um outro papel critério de excelência Carolina, gerou uma forte operação de entrada por um piercing pattern feito na semana passada. O stop dessa operação abaixo dessa mínima e o alvo da operação sendo basicamente toda essa amplitude para cima, aquele modelo que a gente descreve, que é descrito mundialmente, piercing pattern 57,15. VEG 3, esse é um ativo também bastante interessante, gerou uma tomada de posição pelo modelo do Dave Landry. O Dave Landry teria tomado a posição aqui na ruptura de 17,05, colocando seu stop em 15,61 e botando seu alvo para regressão parcial em 18,48 e depois conduzindo a operação por metria fixa daí para frente. Esses são os principais papéis observados pelos critérios Carolina de excelência. Vamos olhar alguns outros ativos que chamam a atenção das pessoas. Grendene. Grendene é um papel que eu havia mencionado há algum tempo para vocês, que eu tinha um alvo muito longo. Meu alvo para Grendene basicamente é toda essa amplitude para cima alternado. Meu alvo está em 27,21. Quando eu falei isso, o papel estava aqui tramitando na faixa dos R$13. Me chamaram de doido, de maluco, de mandinate, sei lá o que. Mas lentamente o papel está indo para o alvo. Eu acredito que ele deva acelerar nas próximas semanas e buscar o alvo em 27,21. Ok? Muito bem. Além da Grendene, nós temos também alguns outros ativos que chamam a atenção e que me perguntaram a respeito. Evan veio operando numa tendência de baixa, mas ela está tentando reverter essa tendência. Veja que bateu na média móvel de 20, sentiu como resistência. O papel não está no bom timing. Na minha opinião, ela pode estar formando um bump and run. Bump and run é um padrão gráfico em que o papel vai fazendo pequenas batidas acima de uma LTB. Depois, essa é a fase bump. Aí ele começa a acelerar. Run. Dá uma acelerada e se afasta muito da LTB. E aí quando ele se afasta da LTB, ele aumenta a volatilidade. Quando ele aumenta a volatilidade, ele faz isso aqui, ó. Uá! E aí quando ele bate na LTB, ele vem a toda. Ele vem como uma jamanta querendo atravessar uma muralha. E aí ele faz isso aqui, ó. Uá! É possível que ela esteja fazendo isso, mas eu ainda não tenho um timing de entrada muito apropriado no momento. Tá? Eu não tenho um pivô de alta que possa efetivamente me dar um ponto tranquilo. HBOR 3. HBOR 3 é um papel que vinha numa tendência primária de baixa, primária, secundária e terciária de baixa. Ela agora tenta formar um duplo fundo, talvez um retângulo em fundo, e se ela conseguir romper 2,23 para cima, ela pode inclusive tentar reverter a sua tendência de baixa para uma tendência de alta. Tá? Isso pode eventualmente talvez trazer o papel de volta para a média móvel que está aqui em 144, em 5,69. N+3. Opa, um papel de tendência de alta forte, que recua até o topo anterior rompido. Tá? Fez um recuo, esse recuo perdeu o fundo prévio, coisa que eu não gosto muito. Tá? Mas efetivamente falando, é um papel que pode eventualmente semana que vem dar algum tipo de trade. Eu não tenho por que fechar nenhuma posição no papel
no atual cenário. É bem verdade que isso aqui pode ser um topo duplo, RAPT 4, perguntaram para mim agora há pouco. Papel vem em tendência de baixa, tentou reverter 2 semanas, não conseguiu e aparentemente está indo perder 2,85. Se perder 2,85, próxima parada R$2. O papel está muito fraco, infelizmente. Muito fraco. Não há sinal de reversão mais claro. Eu tinha uma expectativa de que a gente rompesse a máxima da semana passada e se o fizéssemos, estaríamos inclusive podendo talvez dar uma respirada ou talvez até vir testar a média móvel aqui de 144 que está em 6,76, mas para isso o mercado teria que ficar muito potentemente comprador nas próximas semanas, coisa que eu acredito que vai acontecer. Minha opinião, que a partir de terça-feira, semana que vem, o mercado vai começar a ficar muito bullish. Natura veio operando em cima de uma zona de suporte muito importante, essa mesma região que já foi testada aqui e que foi testada aqui, tá? E portanto me chama muito a atenção uma tomada de posição possível contra a tendência. Eu não farei esse trade, acho muito ousado, mas na ruptura de 23,78 teríamos um marco crespo sendo rompido e Natura poderia vir testar aqui a região de R$28 ou R$29 como resistência, ok? Muito bem. Visto esses papéis, então, que haviam perguntado anteriormente, vamos olhar perguntas dos outros participantes. O Bruno pergunta, Stormer, pode dar uma olhada em Pomo 4? Pomo 4 aparentemente está formando um fundo duplo, ou pelo menos um retângulo. Tá? Fez um candle de reversão, um doji em cima do suporte prévio, depois fez um engolfo de alta em cima do suporte prévio e essa semana então está querendo romper a máxima deste engolfo, o que acionaria o ponto de entrada e colocaríamos daí o stop abaixo de 1,81 e o alvo seria lá em 3,21, um alvo 40% para cima, seria uma operação factível. Eu prefiro as outras que eu falei anteriormente, como Clabin, como Susby, porque são papéis que já estão em tendência de alta, mas efetivamente falando, como chama a atenção. Pergunta do participante Daniel. Stormer, se o país não está quebrando, se o Ibov tiver realmente marcado fundo, o dólar não deveria estar recuando? O mesmo pânico que bate no dólar deveria bater no índice, não? Não. Primeiro porque há algum tempo os dois mercados não estão mais tão co-integrados e tão correlacionados quanto eram no passado. Houve um certo destacamento do dólar em relação ao Ibovespa e em relação ao índice futuro. Tá? A minha impressão é que o país não está quebrando, por impressionante que pareça. Minha impressão é que do ponto de vista de gráfico de mercado, nós já encontramos o fundo. Tá? E a minha impressão é que nós daqui para frente iremos subir até o final do ano. Ponto, nova linha. Uou! Agressivo, hein? Uou! Tô colocando aqui minha cara a tapa. Eu duvidodó que o mercado caia abaixo da mínima do ano. Eu acho que a mínima do ano já foi estabelecida. E daqui para frente é alta. Uou! Mas como tu diz isso, Alexandre? O mundo lá fora está desabando. A gente vê as coisas lá fora tudo caindo violentamente. Olha aqui, ó. Se a gente for olhar ali os principais índices mundiais, tudo em baixa, ó. Menos 1, menos 2, menos 2,71, menos 2,80, menos 3, menos 2,54. Eu sei que a China está quebrando, eu sei de tudo que vocês estão falando. O gráfico me indica fundo. Ponto, nova linha. O gráfico não me fala sobre Dilma, o gráfico não me fala sobre Levi, o gráfico não me fala sobre dólar. O gráfico me fala que fez fundo. É isso que ele está me falando. E eu estou seguindo o que ele fala, basicamente. E aí vem a pergunta do hoje. Qual a expectativa para o mercado nas próximas semanas com a estabilidade política e econômica que nos encontramos? Obi-Wan, eu prefiro não olhar o jornal. Eu não leio jornal, eu não leio revista, eu não leio nada. Às vezes eu tento até não olhar o Facebook para não ver nervosismo no Facebook. O que me importa é olhar isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso me importa. Gráfico. E um sinal de reversão forte em cima de uma zona de compradores. Isso é que me importa. Só estou esperando que rompa a massa. Pergunta do Ney. Olá, Ciel tem chance de chegar em 46? Teria uma ideia de quando? Aí tu tá querendo usar uma bola de cristal para mim.
que é um tanto quanto difícil de precisar isso. O que a gente pode observar aqui no passado, uma coisa que ajuda às vezes, é o seguinte, ó. Observa que esse período de recuo aqui foi de 65 dias. Observa que esse período de recuo aqui, ó, foi de 80 dias. Observa que esse recuo aqui, ó, foi de 65 dias. Então o papel costuma fazer recuos em torno de 65 a 70 dias. A gente tem até o momento 35 dias. Então nós teremos na metade de um possível movimento de queda. Acho que ainda tem mais uns 35 dias de queda, para então, ou de lateralização, para então o mercado poder fazer algum tipo de respirada. Mas efetivamente falando, estamos em tendência de alta, em cima de uma linha de tendência de alta, que é esta, dentro desse canal de alta que se encontra aqui. Tá? Então se nós conseguíssemos romper a máxima nessa semana que terminou, muitos traders vão estar tomando posições, colocando stop abaixo da mínima, para buscar realmente o topo anterior. Ok? Em uns 30 dias talvez, ou 20 dias. Paciente Mário, Stormer, Banco do Brasil no gráfico ajustado, por favor. Banco do Brasil no gráfico ajustado. Eu sempre uso o gráfico ajustado, então não precisa nem mencionar isso. Banco do Brasil no gráfico ajustado está em cima de uma zona de suporte muitíssimo importante. A gente pode observar fundos estabelecidos em vários anos, né? No ano de 2014, no ano de 2013, no ano de 2012, no ano de 2011, no ano de 2010, ou seja, uma região de suporte muito importante para o Banco do Brasil em R$17. Mais importante do que isso também, nós podemos observar, se nós projetarmos essa amplitude para baixo alternado, que nós ainda teríamos espaço para cair um pouco mais. Se nós utilizarmos a projeção alternada desse movimento aqui, nós já atingimos o alvo e já estaríamos ainda com espaço para cair ainda mais. O papel está em tendência de baixa, sim, topos e fundos descendentes, mas bateu numa zona de suporte. A questão é, esse suporte vai ser forte o suficiente para segurar os preços? Com o candle forte da semana passada, eu acreditei que sim. Eu acreditei que essa semana nós faríamos mais um candle e conseguiríamos romper, inclusive, a máxima da semana passada, e daí talvez até retestar a média móvel, talvez voltar aqui para o topo lá em 26,19. Era isso que eu estava pensando. Mas não foi o que se apresentou a semana inteira. Quando a gente está no diário, a gente observa que o diário aqui está formando um movimento de recuo, talvez um fundo duplo. Um trader bem agressivo aqui, observando que a gente está no suporte semanal, talvez colocasse uma tomada de posição nessa ruptura aqui, e aí colocaria o stop imediatamente aqui, porque seria um pivô de alta, e ele compraria antes dos 19,68, seria uma alternativa. Mas do ponto de vista de gráfico semanal, eu ainda não tenho um bom ponto de entrada. Eu poderia pensar em tomar uma posição apenas na ruptura da máxima dessa semana que terminou 18,54. Participante Ricardo. Stormer, pode comentar a VEG3? Claro, Ricardo. VEG3, forte tendência de alta, topos e fundos ascendentes, batemos em cima do topo anterior. A gente recua até o topo anterior rompido, até a média móvel, até uma retração de Fibonacci. Fizemos um candle de inversão. Trade executado pelo modelo Dave Land na ruptura da máxima desse candle. Stop abaixo de 15,63, 15,61. E o alvo para a realização parcial 18,43. Depois com o de stop metria fixa, assim que o Dave Land opera. Bem legal. Pergunta do João. Boa noite. Poderia comentar a Petrobras 4 a longo prazo? Obrigado, bom feriado. Vamos olhar aqui Petro então, João. Petro está em cima de uma zona de suporte do gráfico semanal e por isso que vendas no gráfico diário, vendas de swing trade, na minha opinião, são absurdamente ousadas. Eu ouvi no chat de fechamento ali um cara falando talvez comprar puts de Petro. Cara, assim, eu acho que a Petro tem um espaço muito curto para continuar essa queda no gráfico semanal. Tem um suporte logo em seguida ali em R$8. Tá? Eu considero pouco provável que ela perca tão rapidamente a região de R$8. E por isso que operar vendido na Petro no momento em cima dessa zona de suporte, eu considero algo no mínimo ousado. O candle da semana passada foi um candle chamado Piercing Pattern, que é um candle de reversão
em cima de uma zona de suporte. Aliado a isso, o candle dessa semana é um inside bar. Se na semana que vem a gente romper aqui os R$ 9,33, esse papel vai subir rápido e vai subir forte, porque todo mundo que vendeu aqui vai se arrepender, isso vai empurrar a Petro rapidamente para R$ 11,58. Inclusive, muitos traders estão usando esse ponto como ponto de definição para uma possível compra em Petrobras como alvo. Boa noite, Tommy. Quais são as chances da IP3 retornar à média móvel de 21? Pergunta do Ricardo. IP3 fez um forte movimento de queda. Aliás, todo o setor de lojas, Lame 4, IP3, lojas Renner, fizeram um forte recuo. Aconteceu este corte de uma LTA de longuíssimo prazo. A LTA é importante, a gente cortou ela e a gente se aproximou de uma zona de fundos prévios estabelecidos em 2013, 2014. E nós estamos com um candle muito amplo, que é o candle dessa semana, um candle com uma amplitude brutal, que pode ser uma barra de exaustão. Então eu concordo com a possibilidade de um retorno à média móvel de 20, que está lá em 20,30. Na verdade, antes dela, nós teremos algumas resistências mais imediatas. A média móvel de 144 aqui em 17,74, a média móvel de 9 que está caindo em 18,19 e essa linha de tendência de alta que foi perdida aqui. Então esta região de 18,20 já vai ser uma importante região de resistência. Eu não faria esse trade contra a tendência, obviamente, pelo risco exagerado. Talvez se eu fizesse, eu talvez entrasse no gráfico diário, esperasse um pivô de alta no diário para poder fazer uma compra bem pontual ali, mas com muita cautela, um stop curtinho e um alvo longo, ok? Pergunta do participante Renato. Stormer, poderia comentar a Vale 5? Obrigado. E ele coloca aqui, se a Vale 5 perder no meio da semana, teremos um dividendo na venda em 13,31, com stop em 15,41 e alvo em 11,21? Essa é uma pergunta muito bem feita. Porque ele coloca o setup que ele está utilizando, ele coloca o alvo que ele está utilizando, ele coloca o stop que ele está utilizando. E a resposta é sim. Se nós tivermos na semana que vem a perda de 13,30, nós estaremos acionando um Daveland de venda na Vale, com o stop ficando acima de 15,41 e exatamente o alvo sendo 11,21. Ponto nova linha. Eu tenho um feeling muito brutal de que isso não vai acontecer. Eu acho que existe uma baixíssima possibilidade, Renato, de nós observarmos a Vale perdendo 13,30 na semana que vem, haja vista minha impressão inicial de que o mercado como um todo encontrou o seu fundo na semana passada. Mas isso, novamente falando, é uma posição bastante ousada minha afirmar tão categoricamente isso, porque eu sei que depois vai vir gente me querendo bater na minha cara, porque eu botei minha cara a tapa. Paciente Reginaldo, boa noite. Poderia comentar a Itaúsa? Obrigado e um bom feriado. Para você também, Reginaldo. Itaúsa está em cima de uma zona muito importante de suporte que é dada pelos topos anteriores, os topos lá de 2013, 2012, 2011. A gente chegou exatamente a esse topo e também ao fundo de 2014. Então nós estamos operando dentro da Itaúsa dentro de um enorme retângulo. Esse retângulo fez um candle de reversão muito importante na semana passada. Além desse candle de reversão ser muito forte, essa semana nós formamos também um inside bar. O que significa que se nós rompermos 7,56 na semana que vem, nós estaremos acionando o inside bar para cima e o stop ficaria dessa operação ficaria abaixo de 7,03 e o alvo, logicamente, lá em 8,52. E se tudo corresse extremamente bem e o mercado fosse bem generoso conosco, R$ 9,85 para voltar para o topo do retângulo, o que daria uma variação percentual muito boa, uma bela movimentação, quase 28% de ganho em Itaúsa. Lembrando que Itaúsa é a controladora do Itaú e de outras empresas, uma empresa extremamente interessante, está em cima de uma zona de suporte muitíssimo forte. Esse sinal aí é um sinal categórico, pelo modelo profissionais liberais. Na semana que vem nós teremos um hangout sobre isso. Semana que vem nós vamos ter um hangout sobre profissionais liberais. E porque vários papéis no mercado estão em pontos críticos, importantíssimos de possíveis tomadas de operação.
Tá? Nós vamos falar bastante sobre isso semana que vem, então estejam atentos ao longo da semana quando vai ser o Hangout, para que vocês possam assistir e aproveitar toda a movimentação. Tá? Muito bem. Pergunta do Naka. Olá, Storm, tudo bem? Acredita que o dólar pode dar uma boa recuada na semana que vem, apesar de estar demonstrando uma grande força, inclusive mensal? Abraço ao feriadão, já que aqui em Curitiba se estende pela terça também. Bom. Aqui é o seguinte, olha. A pergunta do Naka é muito importante. Tá? Assim, pessoal, 1,54, que era quando tá aqui, ó, nesse ponto aqui, 2,23, 2,25, isso aqui não era dólar real. Isso aqui era surreal. Dólar 1,54, dólar 1,80, não, isso não existe. Era uma exuberância irracional. Mas dólar a 4 também é uma exuberância irracional. A nossa economia está ruim, mas não está tão ruim ao ponto de ficar um dólar a 4. Tá? Então, assim, o que nós estamos vendo aqui é um pânico. O preço mais lógico, comparando a economia Brasil e Estados Unidos, seria algo em torno de R$ 2,80, R$ 3. Tá? Então, nós estamos realmente muito acima. Tá? Nós atingimos um alvo importante do dólar. Tá? Graficamente falando, a movimentação mais esperada seria essa daqui, ó. Seria um recuo. Graficamente falando, essa barra que se formou nessa semana é uma barra de exaustão, até que o volume confirme isso. Então, o movimento mais esperado para as próximas semanas realmente seria de algum tipo de arrefecimento dessa alta, com um recuo até perto da média móvel de 20 e talvez até perto do topo anterior, 3,472, para então depois, mais no final do ano, voltar a subir um pouquinho mais. Ok. Muito bem. Acho que eu consigo responder um último papel. Daqui a pouco a gente vai lá para um happy hour, vai ser legal. Participe Jorge, Storm, Crote 3 perdendo definitivo suas perspectivas para o futuro? O pessoal é trágico. O papel está em tendência de baixa. Primária, secundária e terciária. Efetivamente falando, as médias móveis viraram para baixo, topos e fundos descendentes. Basicamente falando, inclusive ela fez um daninho de baixa na semana passada. Esse aqui. Essa semana ele aciona o daninho de baixa. Ó. Inclusive é uma realização frustrada. Alta, baixa, alta, com as médias caindo. Isso aciona o setup de venda. O stop desse setup acima de R$10 com 18. E o alvo da Crote 3 para essa realização frustrada está agora em R$6 com 75. Alvo de operação de venda em Crote 3. Primária, secundária, terciária de baixa. Talvez o que salve ela é se o mercado voltar a formar um movimento muito forte de alta. Então ela consiga desconfigurar esse padrão e o rompimento de 10 com 18 talvez até levasse ela a um eventual repique. Mas não é o movimento mais provável. Estatisticamente falando, o movimento mais provável seria a continuação do recuo e a continuação da queda em si. Ok? Por enquanto não há nenhum sinal de inversão dessa tendência de baixa da Crote 3. Senhores, nós estamos então finalizando o nosso chat position de hoje. Daqui a pouco vou lá para o Jersey Lewis para aproveitar um belo happy hour com o pessoal da Landstormer. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana, um bom feriado na segunda-feira aqui também. E nós então nos veremos na terça-feira. E na semana que vem teremos um hangout que eu acho que vai ser bem legal sobre profissionais liberais. Fiquem atentos, pode ser bastante interessante para quem quiser montar operações de prazo mais longo. Forte abraço, tudo de bom. Aproveitem o final de semana com as suas famílias. Abracem e beijem as pessoas que vocês amam, certo? Tudo de bom. Até lá.